A decisão de Moraes para ajudar Bolsonaro, eu creio que Moraes não é uma pessoa ruim, ele só está do lado errado. O que vocês acham? Conversar com o nosso repórter Christian Costa, porque há também outro bastidor de que o ministro do Supremo, o ministro Nunes Marques, não deve analisar em um curto prazo o pedido de revisão criminal que foi apresentado justamente pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Havia aí uma possibilidade, uma expectativa, talvez, Cris, de que esse processo pudesse ser analisado ainda antes das eleições e poderia, inclusive, até quem sabe, tornar Jair Bolsonaro elegível novamente e ter uma reviravolta ainda dentro dessas convenções eleitorais que começam a partir do dia 20 de julho. Então, traz essa atualização para a gente também. Essa expectativa de revisão em si, ela vem sendo muito debatida dentro do próprio PL, e isso desde quando esse pedido foi apresentado há pouco tempo. Então, há sim uma expectativa dos aliados do presidente Jair Bolsonaro de que esse pedido possa vir a vingar, sobretudo porque ele caiu na relatoria do ministro Nunes Marques. Lembrando que ele, o ministro Nunes Marques, foi indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ocorre o seguinte, Paula, na semana passada, que foi quando esse assunto ficou bem mais forte, eu apurei com integrantes aqui do Supremo Tribunal Federal sobre qual é a expectativa do próprio tribunal com relação a essa revisão criminal. E os próprios ministros entendem, entre eles, que o ministro Nunes Marques vai deixar a análise, a apreciação deste pedido de revisão criminal para depois das eleições. E aí existe um componente, Paula, que os ministros entendem que é pertinente para essa questão. Qual é? O fato de o ministro Nunes Marques ser também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, se ele tomar uma decisão, por exemplo, em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro agora, no que diz respeito à revisão, dá para ser interpretado pelo governo, pela esquerda, lembrando que Lula também é pré-candidato à presidência da República, como um gesto de parcialidade do ministro Nunes Marques dentro da eleição. Então, isso é o que vem sendo ventilado pelos próprios ministros aqui no tribunal. Este é um ponto. O segundo é que, se o ministro proferir algum entendimento, se a favor ou contra, em tese deveria ser levado ao plenário do Supremo. No plenário do Supremo, a situação fica bem mais complicada. E hoje essa tendência seria de rejeitar este pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paula. E tem um outro elemento também que os ministros disseram aqui que joga contra essa questão da revisão, que é o parecer da Procuradoria-Geral da República. Nós, inclusive, antecipamos essa informação na coluna no ponto desse parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contrário à revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, segundo o Procurador-Geral da República, não há nenhum tipo de nulidade processual, por exemplo, que a condenação ela é válida em razão dos crimes que o ex-presidente teria supostamente condenado, no que eles entendem que foi uma trama golpista para tentar se manter no poder depois das eleições de 2022 e que não há nenhuma obscuridade, nada a sanar. Portanto, o julgamento foi válido e legítimo. Essa é a posição da Procuradoria-Geral da República hoje com relação à revisão criminal. Então, há uma série de elementos, Paula, que jogam contra a procedência deste pedido, portanto, para que a presidente tenha ali revista a sua pena. Então, os próprios ministros desacreditam nisso. E o fato que eles mais citaram aqui, durante as conversas que eu tive ao longo da semana passada e também no comecinho desta semana, é justamente isso, que o ministro Nunes Marques é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele vem tentando fazer, o máximo que é possível, ali, um jogo equilibrado de forças entre os muito precipitado e talvez interpretada como parcialidade até um discurso para o próprio governo e a esquerda. Paula. Perfeito, Cris. Segura mais um pouquinho aí que a gente vai repercutir essa informação também no estúdio. Eu já volto com você, Cris, para mais bastidores do Judiciário. Deixa eu ouvir a Ana a respeito dessa informação, Ana, dessa revisão criminal, que é um instrumento que os réus podem utilizar quando já não há mais possibilidade de recursos, quando já tem sentença transitada em julgado. E aí o réu condenado pode pedir essa revisão criminal, que é uma reavaliação total do caso. O Christian Costa já trouxe aí o parecer da PGR contrário a essa revisão criminal e havia, assim, uma expectativa dentro do PL, Ana, de que essa revisão criminal pudesse dar uma embaralhada aí no tabuleiro político eleitoral ainda durante as convenções, mas o que nos traz de informação Christian Costa é que o ministro Nunes Marques, que é o relator dessa ação, deve deixar a análise para depois das eleições, ele que é justamente também o presidente do TSE.
Até porque, Paula, eles não arriscariam colocar o presidente Jair Bolsonaro, porque o presidente Jair Bolsonaro é um nome diante de uma direita que demonstra algumas rupturas. O Jair Bolsonaro, ele é o nome que une, né? Um nome que ele já demonstrou através da experiência do governo dele, 4 anos, que ele é um homem propositivo, que ele é um homem preocupado com ministérios técnicos e que não seria de maneira alguma entrar em outra aventura ou qualquer outra tentativa de mudar alguma coisa. Então o presidente Bolsonaro, ele tem esse, eu não diria apenas capital político, mas ele tem essa aura de líder da direita hoje no Brasil, e ele colocaria panos quentes e ele uniria. É por isso, inclusive, Paula, que a gente sempre fala aqui, que é o pânico do ministro Alexandre de Moraes de calar o presidente Jair Bolsonaro o tempo todo. Não pode falar, não pode escrever, não pode absolutamente nada. Porque ele sabe, o carrasco do presidente Jair Bolsonaro, o tirano do Brasil hoje, o ministro Alexandre de Moraes, ele sabe da força política e de como o presidente Jair Bolsonaro, ele afastaria qualquer tipo de briga hoje na direita. Agora, tem uma outra coisa sobre o outro bastidor do Christian, sobre os ministros do STF estarem criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E é curioso, Paula, porque claro que isso, o Christian traz bastidores importantes, mas e aí, o que os ministros não podem ficar só criticando nos bastidores, porque toda vez que nós vemos os ministros juntos, é uma rasgação de seda um para o outro. Vossa Excelência é maravilhosa, Vossa Excelência é incrível, porque Vossa Excelência, magnânimo. Então, se eles, e algum deles, pretende, ou se mais de um pretende, dar um freio de arrumação, eu não digo nem no Brasil, Paula, mas no próprio Supremo Tribunal Federal, que perdeu o respeito da nação brasileira. Que eles sigam o voto e a coragem do ministro Fux, por exemplo, que falou com todas as letras em um voto histórico de 15 horas que essa história de golpe não passa de uma bobagem. Eu até, antes de jogar para o Cris, Paula, se você me permite fazer uma pergunta para a Fabiana, essa revisão criminal, né, que deve ficar para depois da eleição, se o voto do Fux, se ele pesa nessa revisão criminal ou não, se quando vai para outra turma, se essa revisão criminal ela começa do zero. Paula. Ana, vou passar a bola diretamente para a Fabi para responder essa questão, Fabi, a respeito da revisão criminal, sobre o peso do voto do ministro Luiz Fux, que mudou de turma. A gente lembra que ele estava na primeira turma, votou, participou do julgamento de Jair Bolsonaro e depois daquele climão, né, ficou uma situação muito incômoda ali, ele pediu para ser transferido para a segunda turma do Supremo. Chama o VAR, não é mesmo? Primeiro que essa situação é inédita, né? Nós não temos aí precedentes para poder entender. O que eu compreendo, que eu sei da legislação, quando você tem a questão de turmas, né? Que aqui eu vejo até por tribunais menores, quando você vai fazer uma outra ação, porque revisão criminal é outra ação, começa do zero, você tem que colocar isso na outra turma. Então, eu vejo que primeiro não deveria ir a plenário, primeiramente, deveria ser julgado, então, na segunda turma, porque a casa revisora da primeira turma, é assim que eu entendo, existe divergências, tá, gente? Eu entendo isso independentemente do caso, inclusive pela celeridade do processo e as motivações que se tem à turma. Então, se usa a turma quando é benéfico, né, para imputar uma narrativa, e quando não é, para contrariar, então tenta fazer esse cálculo político e jogar para o plenário. Então, já que não foi julgado pelo plenário, eu entendo que a turma revisora seria a segunda turma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Fux deveria ou não participar do julgamento.
pela minha linha de raciocínio, como ele já julgou na primeira turma, e a gente está falando de algo revisor, né, como a própria ação já diz, eu entendo que o Fux não deveria votar se o julgamento fosse somente na segunda turma. Mais uma vez, isso é inédito, esse é um entendimento meu, mas pode ser, sim, mudado, modificado, porque nós não temos esses precedentes para saber como que vai ocorrer no caso a caso. O que nós sabemos é que o Fachin, ainda presidente do Supremo Tribunal Federal, ele teria muito peso nesse tipo de definição. Mas sabemos também que, politicamente falando, o próprio ministro Gilmar Mendes, como decano, exerce um poder ali que poderia mudar, inclusive, isso que estou dizendo, e ir para plenário, que seria positivo. Sendo em plenário, eu entendo que o Fux deveria fazer parte ali do julgamento, né? Mas se a gente fosse levar a legislação ao pé da letra, eu entendo que, por exemplo, o ministro Zanin, o ministro Dino, o ministro Moraes, só para citar 3, eles não poderiam participar do julgamento porque seriam impedidos, já que os 3 ali têm relação de inimizade, né, com o réu aí, que é o presidente Bolsonaro. Então, isso é o problema, nós estamos relativizando o que tem de legislação, o que tem de regimento interno, o que tem de constitucional, e isso abre precedentes para todo tipo de loucura, como essa que nós estamos vivenciando, né? Ter um presidente preso numa casa, né, por um golpe que jamais existiu, como bem disse a Ana, o voto do ministro Fux, ele desmonta tese a tese, né, do que foi dito no parecer do Gonê. E pelo que também disse o Christian Costa, que nos trouxe a notícia, parece que o PGR, o Paulo Gonê, ele vai repetir o que ele já disse, né, na proposição da ação penal, ele vai repetir o parecer furado que foi desmontado pelo Fux, né, dizendo que não tem nenhum tipo de nulidade. Meu Deus do céu, faltaria pés e mãos aqui meus, eu teria que usar de toda a audiência para a gente contar o número de nulidades que a gente enxerga, e falando somente de direito. Não precisamos nem entrar na pauta política. Seria nulo de pleno direito, tanto no mérito quanto no processo. Fabi, a gente gastaria o programa inteiro aí elencando, listando as nulidades, e você bem disse, né, que eles deveriam se declarar impedidos, mas não o fizeram quando julgaram o ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma. Difícil acreditar que, se eventualmente essa ação for levada a plenário, esses ministros que você bem citou se declarariam, né, impedidos de julgar esse caso. Agora, deixa eu dar as boas-vindas à Ludmila Lins Grilo, que se junta a nós. Ludmila, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente estava tentando ajustar a sua conexão, parece que agora estamos estabilizadas. Seja muito bem-vinda. A gente está aqui comentando justamente esse processo, nessa ação de revisão criminal que está no gabinete do ministro Nunes Marques. A gente está tentando se debruçar aí sobre essa situação. O Christian Costa nos trouxe, então, essa informação de que esse caso só deve ser votado e julgado depois das eleições, justamente para não haver qualquer alegação de interferência aí no processo eleitoral. Agora, queria aproveitar também de fazer uma pergunta: se o ministro Nunes Marques poderia dar uma liminar, uma canetada, uma decisão monocrática, ele mesmo, uma decisão a respeito dessa revisão criminal, antes mesmo de levar para a turma ou levar a plenário. Boa noite. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, querida Fabi e toda a audiência da Oeste Sem Filtro. Aqui está caindo uma tempestade, assim, já há bastante tempo. Eu não sei se tem a ver com o que aconteceu aqui com problema de conexão, mas a Ana Paula também estava com problema. Enfim, hoje está um pouco zicada aqui, mas vamos tentar restaurar. Bom, o Nunes Marques, ele poderia, se ele quisesse, né, dar uma liminar e restituir a coisa ao status quo ante. Agora, o Nunes Marques, ele não me parece ter muita espinha dorsal para fazer isso, e pior, ele está querendo levar o caso para depois das eleições, com a justificativa de que não quer causar um fato político, não quer interferir nas eleições. Mas, ora, se a gente for pensar, um juiz de direito, um magistrado, né, de qualquer instância, não é dado ao magistrado ficar escolhendo o melhor momento para julgar um processo. Simplesmente você tem um processo na sua mesa que você tem que dar andamento. Uma coisa é você ter muitos processos, ali tem uma fila para andar. Mas eu suponho que no Supremo Tribunal Federal, né, haja muitos processos, mas não tanto como nas primeiras instâncias aí espalhadas pelo país.
certamente o Nunes Marques, ele tem um grupo ali no gabinete dele, ele tem seus estagiários, ele tem seus juízes auxiliares, ele tem uma equipe para dar andamento aos processos. Uma coisa é você dizer, ah não, esse processo está na fila e tem esse que entraram aqui antes desse para serem julgados. Isso seria uma justificativa, a meu ver, razoável. Agora, vocês estão me vendo? Porque para mim a minha imagem parou aqui. Não sei se vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Estamos vendo e ouvindo. O Nunes Marques... Estamos vendo e ouvindo, Ludmila. Ótimo. O Nunes Marques, ele... Ótimo, maravilha. O Nunes Marques, ele poderia usar como justificativa que tem outros processos anteriores já conclusos para julgamento. O que nunca poderia acontecer é ele dar como justificativa o processo eleitoral. Ah, não vou dar isso aqui agora. Não, porque não é o momento. Um juiz não pode fazer isso. Ele tem que seguir um critério objetivo ali. Ele não pode criar um fato político ou não criar um fato político colocando um processo. Ele tem que colocar para julgamento se aquele processo já está em fase de ser julgado. Então, assim, se ele deu essa justificativa, como estão dizendo, é uma justificativa que ele nunca poderia dar, porque isso sim é agir... A resposta é com vocês. Vocês carimbam ou não? Jornalismo de verdade.